Beleza. Vamos lá, então, retomar os detalhes da capacidade coordenativa. Na aula passada, nós fechamos com essa definição, não foi isso? A gente estava definindo capacidade coordenativa. O que é essa capacidade? O que são? Para a gente poder, a partir da compreensão dela, intervir nela. Eu preciso do conceito, eu tenho que ter o conceito claro para eu poder delimitar no que eu estou atuando, e aí eu vou lá e atuo. Se eu não sei o que é, eu não consigo atuar. Então vamos lá. Capacidade de organizar a quantidade excessiva e redundante de graus de liberdade do sistema motor. E aí eu fiz um adendo. Ao invés de quantidade excessiva, a gente poderia pensar que nós temos uma abundância de graus de liberdade. Muitos movimentos disponíveis, muitos movimentos articulares, tem muito movimento disponível. Só que, ótimo que eu tenho muito movimento disponível, quer dizer que eu posso criar um repertório motor vasto. Só que como é que a gente organiza esses graus de liberdade para chegar num padrão e conseguir fazer uma coisa do jeito que de fato eu quero fazer? Conseguir uma ação eficiente. Então eu preciso de uma capacidade de organizar. Tem que organizar esses graus de liberdade. Eles não podem ficar soltos por aí. Não vai chegar em nenhum movimento coordenado se eles não forem organizados. De modo a realizar ações de forma rápida e precisa em diferentes condições ambientais e sob diferentes demandas contextuais. Não necessariamente de forma rápida, não é isso? Nós conversamos? Pode ser, eu dei o exemplo do tiro com arco. Não estou preocupado com velocidade ali. Estou preocupado em organizar bem os graus de liberdade, estabilizar o meu corpo para conseguir, posicionar e estabilizar o corpo para conseguir um tiro preciso. E não fazer isso aqui rápido. O arqueiro tem tempo. Mas é sempre preciso. Eu preciso executar uma ação precisa. É necessário isso. No contexto esportivo, o tempo inteiro. Tá? Então, coordenação, as capacidades coordenativas vão ajudar, vão permitir, elas vão permitir que a gente organize esses graus de liberdade corporais para executar ações eficientes. Tá? Em condições, contextos ambientais diversos. Beleza? Vamos para adiante? Qual que é a importância delas? Já falamos, né, que elas vão permitir isso para nós, mas qual é, de fato, acho que fiquei sem pilha. Fiquei sem pilha. Bom, problema não. Qual é, de fato, essa importância? Onde que entra? Então tá lá, olha. As capacidades coordenativas, elas vão possibilitar ou embasar a aprendizagem e o domínio de movimentos esportivos. Peguei a definição de esporte, tá? Lá do contexto esportivo. Então, eles não fazem diferenciação de movimento para habilidade, não, tá joia? A gente já sabe aqui, né, nós estudamos que movimento não é habilidade, não é isso? O movimento embasa habilidades. Então, possibilita a aprendizagem e o domínio de habilidades esportivas. Tá certo? Possibilita e embasa. Em qual sentido? Aprendizagem de habilidades novas, tem algo novo a ser aprendido. Refinamento de habilidades antigas, às vezes já tem uma coisa que eu sei, eu faço, mas eu vou refinar isso, vou melhorar a execução. Então as capacidades coordenativas vão ajudar nisso aqui. E melhor desempenho geral e esportivo. Tanto faz. O que é isso? Estamos pensando no esporte quando a gente olha para isso aqui. Mas eu posso pensar também numa condição de cotidiano. Às vezes, um praticante que não está indo para o campo do esporte de alto rendimento, ou seja lá o que for,
Mas se a gente for pensar no treinamento esportivo embasando condições de saúde, por exemplo, uma pessoa que tem uma melhor capacidade coordenativa, ela tem um melhor desempenho geral, atividades do dia a dia. Cláudio, por que eu vou pensar nisso? Olha para os nossos idosos. A falta que faz o bom desenvolvimento das capacidades coordenativas quando a pessoa atinge a senilidade. Aí a gente vê, o idoso caiu, o idoso isso, o idoso aquilo, né? Às vezes para nós, a gente até fica, para que eu pensar nisso? Capacidade coordenativa é se precisar de algo muito específico, lá no esporte, porque tem altas demandas e tal, mas quanto melhor a nossa capacidade coordenativa, melhor também o nosso desempenho geral em qualquer coisa que a gente for fazer. Ok? A gente organiza melhor os nossos graus de liberdade. Então eu vou fazer melhor qualquer tipo de atividade. Tá joia? Esporte, mas fora dele também. E aí, lá no texto, Greco, né? Greco e Silva, eles vão colocar para nós, aqui não está muito visível, né? Mas vocês viram lá a ilustração, não precisa, né? Vocês vão lembrar disso aqui. Eles vão fazer um escalonamento, olha que interessante. Eles começam de uma coisa mais genérica, que são as capacidades coordenativas. Dentro dessas capacidades coordenativas, entra uma esfera mais reduzida, que é de movimentos fundamentais. Depois, habilidades técnicas e técnica esportiva. Isso lembra alguma coisa para vocês? Vocês já viram em algum lugar, alguma vez? Hã? A dele até que nem tanto, não, mas nós vamos chegar em alguma coisa lá do desenvolvimento motor. Deixa eu só voltar aqui, que eu achei que eu tinha passado tudo, mas não passei não. Então, esse outro elemento aqui também é importante na desenvolvimento de capacidades coordenativas. Profilaxia de lesões. Em qualquer contexto. Eu já comecei a falar do idoso, já fico nele aqui. Mas se eu tenho melhor coordenação motora, eu caio menos. Não tem dúvida. Se eu tenho melhor coordenação motora, eu bato menos nas coisas. Eu machuco menos também. A profilaxia de lesão, tanto em contexto geral, quanto no contexto esportivo. Quem organiza melhor os movimentos no espaço ou nas diferentes condições do esporte, também tem uma menor propensão a lesões. Ok? Beleza? Então vamos lá, vamos voltar. A importância, né, da capacidade coordenativa é essa aqui. E aí a gente tem esse modelo de Greco e Silva, que eles vão colocar vão fazendo camadas de especificidade, saindo das capacidades coordenativas até chegar na técnica esportiva. Perceba o seguinte, tem habilidades técnicas aqui, olha, antes da técnica esportiva. Por que isso? Por que isso? Mas tem habilidade técnica fora do contexto esportivo? Tem. Eu acho que técnica esportiva é mais voltadas. Específica para o esporte. E técnica de habilidade, por exemplo, fazer uma de novo, por exemplo, um arremesso no basquete, você sabe arremessar, mas a técnica esportiva vai fazer um arremesso sem arremessar. Não, aí nós somos no esporte. Habilidade técnica, pessoal, é esse desempenho geral aqui. Ó. Tudo no nosso contexto tem técnica. Nós temos uma técnica para pilotar a moto, uma técnica para dirigir um carro, uma técnica de digitação. Tem técnica.
E tudo depende da organização do corpo para se executar. Okay? Então, o desenvolvimento das capacidades coordenativas, desempenho geral, não está atrelado só ao esporte. Todo o aparato, e aí é onde eu falei, isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Acho que eu tenho uma ilustração aqui, mas se não tiver, não tem problema, porque eu sei que vocês conhecem bem. Tem ela aqui. Ela aqui. Bonitinha, ó. Vou até colocar aqui maior, cobrindo. Ela aqui. Montanha de desenvolvimento. Eu poderia até ter colocado as duas lado a lado aqui. A montanha de desenvolvimento não tem capacidades coordenativas. Depois nós vamos ver por que isso aí. Tá? A ideia das capacidades coordenativas, ela tem uma coisa, tem um ponto de cuidado que a gente tem que ter com elas. Tá? Mas nós vamos encontrar ali o quê? Movimentos reflexos pré-adaptativos. Não aparece lá nas capacidades coordenativas, naqueles círculos ali, aqueles círculos Greco e Silva. Só que aparece uma coisa ali que já começa a chamar a atenção nossa. Aparecem as habilidades motoras fundamentais, não é isso? Capacidades coordenativas, o próximo círculo é de habilidades motoras fundamentais. Que é isso aqui, olha. Períodos padrões fundamentais. Depois aparece o quê? Habilidades técnicas. Não é isso? É o próximo círculo. Que é exatamente isso aqui, olha. Contexto específico. São habilidades motoras de contexto específico. É basicamente a mesma coisa. E aí, o terceiro ponto, habilidoso. O habilidoso já é mais centrado na condição esportiva. Tá? Aqui no contexto específico, pode aparecer esporte também. Né? Mas é um contexto mais genérico. O contexto específico é o quê? É tudo. Qualquer contexto específico, qualquer específico que tiver aí, independente de ser esporte ou não. Aqui não, aqui nós já vamos pensar no esporte, que é exatamente aquele último círculo que tem lá no modelo, Greco Silva, dele, aqui. Olha aqui, ó. Habilidades motoras fundamentais, habilidades técnicas, ou seja, contexto específico, independente de ser esporte, pode ser também, e aqui técnica esportiva, especificamente, lá no topo do desenvolvimento. Beleza? Então dá para fazer esse certo paralelo aí. Claro que não é idêntico, não é isso que eles querem trazer aqui exatamente, mas tem esse paralelo. Tá? Só que para variar, deu para entender isso? O que ele quer dizer com essa ilustração aí? Se for sintetizar esse negócio, o que ele quer dizer com isso? Eles. Não definição. As capacidades, as técnicas esportivas estão dentro do ciclo das capacidades coordenativas, não está? Sem capacidades coordenativas não tem aquisição de técnica esportiva. A gente parte de um campo mais geral. Capacidades coordenativas é embasar isso aqui tudo. Se não tiver capacidade coordenativa, não tem a aquisição da técnica. Então não adianta. É mais ou menos, por isso que eu acho interessante chamar a atenção da montanha de desenvolvimento de novo, porque vai aparecer as habilidades fundamentais aqui. É a mesma ideia, não sei se vocês estão lembrados lá da barreira de proficiência. Se tiver, volta lá, resgata o desenvolvimento motor. Se não tiver habilidade motora fundamental, não tem aquisição de habilidade específica. A criança que não sabe arremessar, habilidade motora fundamental de arremesso.
ela não vai aprender as técnicas de arremesso do basquete, do handball, do dardo lá no atletismo, ou seja, onde for que o arremesso for necessário. A criança que não sabe saltar verticalmente, ela não vai aprender as técnicas do vôlei que precisam do salto, o saque, né, suspensão, ou uma cortada, ou qualquer coisa desse tipo. Porque ela não tem habilidade motora fundamental que vai sustentar aquilo ali. Ok? Essa mesma ideia é trazida para as capacidades coordenativas. Se não há capacidade coordenativa, não há aquisição das habilidades. Então, preste atenção nisso. Qualquer intervenção suas. Olha, o cara não aprende, eu tento ensinar para ele a técnica lá e tal, e ele não aprende. O problema pode estar na falta de capacidade coordenativa. Beleza? É isso que ele quer mostrar. A técnica esportiva, ela está dentro. Ou seja, a capacidade coordenativa é maior que a técnica esportiva. Eu preciso da capacidade coordenativa para chegar na técnica esportiva. Só que, para variar, eu concordo com isso em partes. Esse formato está muito unidirecional. E o que nós vamos ver acontecendo é mais isso aqui. Uma dinâmica entre capacidade coordenativa e habilidades motoras técnicas. Quem que vem primeiro? A dinâmica aí tem um alimentando o outro, né? Quem que vem primeiro? Eu diria capacidade coordenativa. Tá? Eu diria capacidade coordenativa. Nós vamos ver isso um pouquinho, um slide mais para frente, nós vamos ver isso voltando em Bernstein. Vocês acessaram o vídeo? Conseguiram acessar o vídeo do Bernstein? Fase de aprendizagem do Bernstein? Volta nele lá, não perde ele não. Porque o que acontece? Mesmo se a gente for pensar nas habilidades motoras pré-adaptativas, lá da montanha do desenvolvimento, o que são essas habilidades? É pegar, largar, sentar, sem apoio, ficar em pé, até o andar. É o marco das habilidades pré-adaptativas, o andar. Tudo que vem para trás é pré-adaptativo. A criancinha, bebezinho, arrastar, né? Tudo isso, mesmo essas pré-adaptativas, elas só surgem quando a gente começa a conseguir dominar os nossos graus de liberdade. Qual que é o problema do bebezinho? Ele tem todos os graus de liberdade. Só que ele não coordena aqueles graus de liberdade. Então, logo recém-nascido, a única coisa que ele faz é ficar do jeito que você colocou. Deitou ele ali, vai ficar ali. Tá? Bem molinho. Depois ele começa a adquirir a ordem dos graus de liberdade. Então a gente vê que ele começa a coordenar os movimentos de pescoço. Então a capacidade coordenativa, ela, de certa forma, ela precede as habilidades. Tá? Só que, uma vez que as habilidades começam a ser adquiridas, elas também nos dão mais possibilidades de explorar os graus de liberdade e organizá-los de outras formas. Então é aí que a gente tem essa dinâmica. E nós podemos levar isso até a técnica esportiva. Por exemplo, vou abusar aqui, tá? À medida que eu vou ganhando mais equilíbrio, eu vou executando melhor as habilidades que demandam equilíbrio. Só que à medida que eu adquiro mais habilidades, por exemplo, eu consigo saltar, equilíbrio dinâmico. Eu saio do chão e eu volto e aterrizo
sem esborrachar no chão. Eu perco completamente o equilíbrio e volto numa posição equilibrada. Né? Beleza. E aí, a hora que eu consigo fazer isso, vem uma pessoa chamada professor de educação física e fala o seguinte: beleza, agora você vai ficar em cima dessa trave aqui de equilíbrio, você salta e cai na posição aí de novo, sem cair dessa trave. O que eu fiz enquanto professor de educação física? A pessoa, primeiro, ela foi adquirindo a capacidade coordenativa e equilíbrio até chegar ao ponto dela conseguir saltar e aterrissar sem despencar no chão, não é isso? Beleza. E aí, depois, eu lá, professor de educação física, sacana, tá saltando direitinho? Beleza. Então, toma aqui essa trave de equilíbrio aqui, eu quero ver você fazer isso agora. Né? Salta e cai em pé de novo nessa trave de equilíbrio aí. Apoio reduzido. Aí, eu peguei uma nova habilidade e forcei uma nova reorganização da capacidade coordenativa. Só que eu usei uma habilidade que já foi adquirida, que é o salto, e forcei uma nova organização. Por aí vai. Ah, beleza, então aí adquiriu, conseguiu fazer? Bom, caiu da trave de equilíbrio umas 3, 4 vezes antes de conseguir saltar e ficar em cima dela. Quer dizer o quê? Não estava conseguindo coordenar, não é isso? E aí, depois de uma meia dúzia de tentativas lá fracassadas, a pessoa, o aluno, consegue cair em cima da trave e ficar lá. O que aconteceu? Ele adquiriu uma nova condição daquela capacidade coordenativa e equilíbrio. Né? E aí isso vai favorecer o quê? Opa, já que você consegue saltar na trave de equilíbrio e fazer isso aí, então agora você não vai saltar na trave de equilíbrio e cair nela de volta. Você vai dar um salto à frente na trave de equilíbrio. Isso me deu novas possibilidades motoras. E aí, de novo, ele vai começar a cair da trave de equilíbrio e até ele adquirir nova capacidade coordenativa e conseguir fazer aquilo. E aí a gente vai, a partir da aquisição de habilidades, forçando capacidades coordenativas. E a partir delas, forçando novas habilidades. E com isso eu amplio o repertório motor do aluno, ou do atleta, ou de quem for. Beleza? Por isso que eu não concordo muito com essa coisa aqui tão linear. A gente fala, é a capacidade coordenativa, depois vai afunilando. Eu prefiro muito mais tratar isso a partir da montanha do desenvolvimento. Mais do que isso aqui. Mas é legal para a gente ter essa ideia. Olha, mas de fato, sem as capacidades coordenativas, não tem técnica esportiva. Tá bom? Então não deixem de olhar para a capacidade coordenativa. Não tem técnica esportiva aonde? Qual esporte? Qualquer esporte. E aí, vamos ampliar o horizonte de esportes. Sabe aquele aluno que chega na academia, que você vai passar um agachamento para ele? Né, Pedro? Você deve ter pegado uns aí, olha. Você pede o cara para agachar, ele faz de tudo, menos um agachamento. Né? Pode ser isso aqui. Provavelmente é isso aqui. Porque lá, quando nós estamos falando de um agachamento na musculação, nós estamos falando de técnica. Aí você vai brigar com um cara que você vai falar assim, putz, é porque o cara é fraco e é sedentário e é não sei o que tem e tal. Pode ser isso tudo. Mas você não atacou aonde que está exatamente o problema. O problema não é que ele é sedentário, ele é fraco, ele é isso, ele é aquilo. O problema é que ele não tem as capacidades coordenativas. E aí eu quero, a todo custo, passar um treino de musculação para o cara. Meu amigo, você vai ter que olhar para aquilo ali primeiro. Né? Não quer dizer que você vai fazer
a prática de musculação virar um treinamento de capacidades coordenativas. Mas pelo menos você vai ter que trazer as capacidades coordenativas. Ah, não vou voltar no modelo não, depois a gente vai para ele. Aquelas todas lá que nós vimos, né? Se possível, que é o que nós vamos trabalhar, com o modelo do Zimmermann. Vou ter que fazer um mapeamento dela e falar, olha, quais são as capacidades coordenativas que são necessárias aqui para esse agachamento? Ah, então tá bom. Então vou lá e vou ter que trabalhar de uma forma que eu conduza esse aluno a adquirir aquela capacidade para ele conseguir fazer o agachamento bem feito. E aí eu não tenho problema. Seria ideal você passar mais repetição para ficar mais gravado, Para ficar mais o quê? Eu acho que você está falando de uma coisa que você está com medo de falar dela, porque normalmente as pessoas não falam dela na musculação. Qual que é? O que está com medo de falar? O que está com medo de falar, Pedro? Não. Fazer mais vezes para... Cara, fala de aprendizagem motora de uma vez. Sem prática não tem aprendizagem motora. Sem repetições não tem aprendizagem. Aqui nós estamos dentro do campo da aprendizagem motora. Entende? Então, muitas vezes a gente vai para certos campos da educação física, a gente começa a selecionar o conhecimento. É claro, quando eu vou para a musculação, eu vou ter que dominar a parte de treinamento de força. Tem que entender muito de força para entrar ali. Mas não é o único conhecimento que vai ser usado. Não tem como eu falar de musculação sem falar de aprendizagem motora, sem falar de controle motor. Inclusive, a primeira adaptação dentro de treinamento de musculação, ele é de controle. São as adaptações neurais. O aluno tinha até comentado isso. Quando chegou o aluno iniciante que pega a primeira ficha, interessante passar mais repetições para ele ter essa lembrança. Não é só mais repetições. Você vai preocupar com a estrutura de prática para que haja aprendizagem. Então, tem que ter mais repetições? Talvez sim. Eu vou preocupar com o peso que ele está levantando? Não. Por que eu não vou preocupar com o peso? Eu posso voltar lá na teoria do esquema. Peso é um aspecto paramétrico. Vocês lembram disso? Não, né? Acende a luz para mim, Pedro. Vamos lá. Programa motor generalizado. Programa motor generalizado. Parâmetro, aspectos invariáveis e aspectos variáveis. O aspecto invariável é o que dá um núcleo, é o padrão de movimento. E depois esse padrão, eu posso variá-lo, manipulando alguns parâmetros. Por exemplo, posso fazer um agachamento com amplitudes diferentes, com velocidades diferentes. Velocidade, amplitude, com quantidade de peso, ou seja, com forças diferentes. Isso tudo é parâmetro, é aspecto variável. Isso não entra na estrutura do movimento. E na aprendizagem, se eu quero ensinar alguma coisa, eu tenho que preocupar primeiro com a estrutura. Porque se não tem padrão, se o agachamento ele é todo torto, esquisito, né? Se não tem um padrão, quer dizer que não tem um PMG controlando. Eu preciso formar esse PMG primeiro. Né? E aí, depois do padrão formado, é que eu vou parametrizar. E a parametrização mais significativa da musculação é força. Força é um parâmetro. É colocar mais peso. Colocar mais peso é alterar o parâmetro. Agora, como é que eu altero um parâmetro se não tem nem padrão? Vai dar problema. Eu ponho uma quantidade de peso, o aluno chega lá, pô,
Você, quando é para levantar peso, fala, meu amigo, você vai ter que ter paciência, cara. Né? Ou então, pedagogicamente, ele fala, beleza, não tem jeito, esse aí quer levantar peso, não tem jeito. Se ele não levantar peso, ele vai embora. E eu vou ter que estabelecer uma estratégia. Não, tem uns que é melhor deixar embora, tá? Tem uns que é complicado, é melhor deixar embora. Agora, tem uns que você olha e fala assim, não, é só porque ele realmente não teve um processo educacional legal na educação física. Ele não entende, ele chegou aqui doidão que ele quer levantar peso e pronto. Aí se ele seleciona lá uns 3 ou 4 exercícios dentro de tudo que ele for fazer, que dá para ele levantar peso. Né? Escolhe, se possível, um aparelho que vai congelar os graus de liberdade dele. Você põe no aparelho que ele vai ficar travado. Né? Que não tem como ele errar ali, porque ele está preso no aparelho, o aparelho limitou os graus de liberdade dele, e deixa ele fazer, cara. Né? E põe peso naquilo ali. Agora, os outros, que ele precisa de coordenar os graus de liberdade, nesses a gente tira os pesos. Né? Ele vai ficar feliz da vida, no dia seguinte vai ter dor muscular tardia do mesmo jeito, mas não por causa do que estava leve, é por causa do que estava pesado. Não, tô sentindo que eu treinei. Então, ótimo, beleza, né? Nuns a gente deixa o peso, né? Mas, claro, com a progressão de carga também, tudo pensando nisso, mas posso olhar para o peso com mais carinho. Para o outro, eu vou precisar de criar o padrão. Tá? Então, aprendizagem motora dentro da musculação. Ok? Aprendizagem motora manda nesse negócio todo. Se não tiver aprendizagem motora, você não faz mais nada. O resto tudo é paramétrico. Ó, atletismo, tem que correr rápido. Velocidade é parâmetro. Não adianta ter velocidade se você não tem o padrão de corrida. Eu tenho que arremessar longe. Beleza, é força, isso é parâmetro. Não adianta se você não tem um padrão. Então, aprendizagem motora. Enfim, cara, entendeu por que é a nata, cara, do treinamento esportivo, de tudo na educação física. Né? Se não tem o padrão, não adianta parametrizar. Né? Tranquilo? Beleza? Então, essa dinâmica aqui. Só para fechar, pessoal, rapidinho. Não, eu acho que nós vamos fechar por aqui. Perguntas? Comentários? Nada? Então, tá aberta lá. Amanhã. Mas aqui, deixa eu só dar uma entrada nisso aqui, que aí a gente volta na aula que vem e nós vamos dar uma fechada em capacidades coordenativas, tá? Olha só, o conceito capacidades coordenativas é muito legal, cara. Ela, por ser um ambiente muito aberto, a gente tem que tomar uns certos cuidados aqui. Vamos lá. Olha aqui. Nós estamos falando um conceito. Capacidade de organizar a quantidade excessiva e redundante de graus de liberdade. Okay. O sistema. Então, estou pensando na organização dos movimentos corporais, não é isso? Para realizar ações rápidas e precisas em diferentes condições ambientais e contextuais. Ou seja, organizar meu corpo em movimento em diferentes condições. Beleza. Só que isso aí essa definição, que é a que, se vocês procurarem lá no texto, eu falei que não tinha ela exatamente do jeito que estava aí lá no texto, é parecida, mas eu tive que formular. Ela não permite chegar em Zimmermann, nem em Hitz, nem no modelo de pressão de Kroger-Roth. Não permite. Mas dá para a gente chegar, sem ser pela definição. Nós vamos ver o seguinte, capacidades coordenativas têm duas perspectivas. Eu posso olhar para ela de duas formas. Eu posso olhar por uma perspectiva orgânica, organismo, ok? Corpo mesmo, em movimento. E por uma perspectiva funcional. Funcional é
uma função a ser exercida no ambiente. Percebe a diferença? Uma coisa eu estou olhando para o corpo, é isso aqui, olha. A outra eu estou olhando para a função a ser desempenhada. Aquela definição, ela está muito mais para cá do que para cá. Tá? Muito mais para cá do que para cá. E é isso que que eu vou detalhar com vocês depois, mas já fiquem atentos para isso aqui. Nós temos essa perspectiva orgânica que vai trazer uma amplitude de atuação para nós muito grande. Mas que, de certa forma, ela carece dessa daqui. Que também vai proporcionar para nós uma série de intervenções, só que é distinta dessa. Uma coisa é olhar para a pessoa em movimento, organizar movimentos articulares. Outra coisa é eu olhar para uma função no espaço. Olha, eu tenho que chegar lá atrás, no fundo, sem trombar nas cadeiras. Beleza. Eu preciso organizar meus graus de liberdade. Tranquilo. Mas eu não estou preocupado com isso. O que eu coloquei aqui foi o seguinte: eu tenho que chegar lá sem trombar nas cadeiras. E aí, só para vocês terem uma ideia, isso demanda uma capacidade que o Zimmermann vai chamar de orientação espacial. Eu preciso saber navegar no espaço. Tá? Obviamente, eu preciso organizar os graus de liberdade. Mas eu não estou olhando para os graus de liberdade, isso aqui não está me interessando. Se eu vou chegar lá pulando cada uma das carteiras, ou se eu vou chegar desviando delas, ou se eu, enfim, qualquer outro jeito, ou de cabeça para baixo, não interessa. Não interessa como eu estou organizando os graus de liberdade. Interessa que eu estou cumprindo a função de chegar lá sem trombar nas cadeiras. Eu estou me orientando no espaço. Beleza? Então nós vamos entrar nisso aqui, aula que vem, já direto, sem questões, problemas, sem nada. Vamos direto e aí a gente fecha a parte de capacidades cognitivas. Ok? Até quinta-feira.